Bom dia, irmãs. Bem-vindas à nossa escola dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz, em Pendetiba, Niterói. Nós estamos estudando o livro de Juízes e já temos estudado alguns juízes. Temos uma lista aqui de juízes e nós estamos já avançando, quase indo para o final do livro de Juízes, né? Então, nós já estudamos Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, os dois juízes que são mencionados assim rapidamente, Tola, Jair. E hoje nós vamos para Jefté, o juiz Jefté, no capítulo 11 de Juízes, e vamos também ver no capítulo 12. Então, hoje nós vamos estudar Juízes 11 e 12. Vamos ver que lições temos para nossas vidas hoje, né? Então, abram em Juízes, capítulo 11, 12, e vamos orar, então, para começar a nossa classe. Senhor, damos graças por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Damos graças porque o Senhor é grande. O Senhor faz todas as coisas conforme a sua vontade, soberana. Nos dirige, nos ensina através da sua palavra hoje, seja com cada uma das nossas irmãs aqui, também de casa, e edifica-nos, ó Pai. Nós te pedimos ajuda e te louvamos por causa da tua grandeza, do teu amor incondicional por nós. Em nome de Jesus, amém. Então, só dando uma pequena recordação, fazendo uma recordação, nós estudamos no domingo passado o capítulo 10, né, depois de Gideão, se levantou Abimeleque, filho de Gideão, mas ele não buscou a orientação do Senhor. Né? Nós vimos que ele não foi levantado como juiz de Israel, não. Lembra da história de Abimeleque, né? Ele foi como um espinheiro, que as árvores da floresta foram se abrigar embaixo do espinheiro. O que aconteceu? Saiu fogo do espinheiro e consumiu a todos, e Abimeleque também teve um fim trágico, morreu pela mão de uma mulher, né? E pegou uma pedra de moinho, a parte superior de moinho, uma pedra pequena, né? Relativamente pequena, e jogou sobre ele e ele foi morto assim. E ele não glorificou a Deus, então nem é contado como juiz de Israel. Veja que na nossa lista não tem o nome Abimeleque, vocês notaram, mas eu achei por bem da gente ler a história dele e refletir um pouco, né? Mas ainda, vocês estão com o capítulo 11 aberto? Veja no finalzinho do capítulo 10, eu destaquei aqui um versículo, ainda Juízes 10, versículo 16, diz assim, aqui fala que depois que Abimeleque morreu, né, houve ainda aqueles dois juízes menores, né, Tola, Jair, mas o povo de Israel se afastou completamente do Senhor e foi horrível, né? Israel voltou para a idolatria e continuou a servir os Baalins, né, os deuses falsos, ainda clamaram ao Senhor, e pela primeira vez nós vemos que o Senhor diz, não vou mais atender vocês. O Senhor disse, não vou mais livrar vocês. Veja o versículo 13. Eu destaquei o 16, mas volta para o 13. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. O Senhor falou isso. Ele falou, vai e clama aos deuses falsos que vocês escolheram. Então, o Senhor está falando aqui, repreendendo Israel. Mas no versículo 6, diz assim, tiraram os deuses alheios do meio de si, na Israel, eles tiraram os deuses falsos e serviram ao Senhor. Então, se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Então, o Senhor estava irado, repreendendo a Israel, mas o coração do Senhor estava voltado para Israel. Como ele é sempre misericordioso, né? Então, nós vemos que o nosso Deus, ele é grande em misericórdia. Ele fica irado, ele é justo juiz, mas ele também se inclina, né? Quando o coração é quebrantado, o Senhor se volta. E aqui nós vemos, por causa disso, o Senhor levanta esse homem, que é o juiz que nós vamos estudar hoje, tá? O Senhor tem misericórdia do seu povo. Teve e ainda tem hoje, né?
Então, aí vamos para o capítulo 11, Jefté. Quem foi esse homem? O que ele fez? Então, acompanham comigo? Juízes, capítulo 11. Então, vamos ver. Era, então, Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou então Jefté mensagens ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-ma agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. E Israel enviou mensageiro aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além do Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Israel, deixa-nos, peço-te passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para esse passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois,
És tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que eu não recuperasse naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti. Porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então, até aqui, irmãs, vamos entender o que está acontecendo. Quando Israel saiu do Egito, nós sabemos que eles vieram pelo caminho aqui, o Egito está aqui, vocês acompanham comigo no mapa, né? Olha, Egito, aqui, Egito, essa parte aqui, à esquerda, Egito. Então, eles vieram por aqui, quando o Senhor os tirou de lá. Passaram por Sucote, Etã e Airote, tudo isso está escrito no livro de Êxodo, na saída deles do Egito, tá? Eles vinham para cá e vieram, aqui é o Mar Vermelho, tá? O Mar Vermelho, essa parte que já está aqui. Então, eles atravessaram o Mar Vermelho, seguiram aqui, descendo, aqui é todo o deserto de Sim. Tá? Então, eles vieram daqui do Egito, a terra de Canaã, veja que aqui no mapa tem, olha onde está a terra de Canaã, aqui toda colorida, e nós já estudamos as 12 tribos de Israel, né? Josué, que entrou com o povo e dividiu a terra, certo? Então, veja que eles vieram daqui, atravessaram o Mar Vermelho e vieram por aqui descendo. Ó, aqui tem todos os lugares por onde eles passaram. Mara, quando a água era amarga, Deus indicou uma árvore que a água ficou doce. Depois Elim, onde tinha aquelas fontes de palmeiras e fontes de água. Aqui eles se acamparam, aqui desceram Refidim, o Monte Sinai, onde o Senhor deu a lei, e foram subindo. E quando eles já estavam próximos, vamos dizer aqui, ó, próximo de chegar na terra, o que aconteceu quando Moisés mandou os 12 espias? Não creram. Voltaram dizendo, não, o povo é muito grande, tem gigantes, nós não poderemos tomar aquela terra. Mas só 2 homens, Josué e Caleb, creram, falaram, vamos, o Senhor há de nos dar essa terra. Mas o que aconteceu? 10 não creram, e Deus falou, vocês não creram, então vocês voltam, olha, eles voltaram e peregrinaram 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morreu, caiu no deserto, e quem herdou a terra foram os filhos da Deus. Apenas 2 daquela geração entraram na terra prometida, que foram Josué e Caleb, porque eles creram. Nem mesmo Moisés entrou, nem mesmo Arão entrou, nem mesmo Miriam entrou. Só os filhos dos filhos. Isso, sim. Então, só para a gente ver que eles vieram daqui, eles poderiam ter feito isso, irmãos. Olha, aqui por cima, tá vendo? Caminho curto. Porém, na Bíblia diz que o Senhor não quis levá-los por aqui, porque aqui é a terra dos filisteus. Então, eles veriam guerra, veriam um povo armado, poderiam se assustar e retornar. Né? Mas o Senhor... Sim, mas o Senhor tinha seus planos, né? O Senhor tinha seus planos. O Senhor conhece o coração do homem, né? Conhece o nosso coração. Então, vieram por aqui. Mas onde eu quero chegar? Chegando aqui, veja que tem Edom, Amon, essa região toda aqui. Edom, Amon, mais para cima, Moabe. Então, quando eles vieram, havia esses povos aqui que eles teriam que passar por dentro deles para entrar para a sua terra aqui. Só que, como nós lemos aqui, e o Jefté conhecia a história, o Jefté está contando aqui, o Jefté está lembrando, porque o rei de Amon, ele está pelejando aqui contra Israel, querendo, vamos dizer, pedir de volta as suas terras. Essa terra, além do Jordão, que o povo de Israel, veja, eles vieram, o povo de Israel entrou para a terra de Israel mesmo, aqui, ó, por esse lado. Entende? Estão vendo aqui? Aqui é o Jordão, olha. Essa linha é do Jordão. Então, eles deram, vamos dizer, uma volta. Aqui foi a altura que eles atravessaram Jericó, o Rio Jordão. Eles atravessaram o Jordão, depois chegaram em Jericó, certo?
Então, eles deram uma volta. Só que para eles passarem por aqui, quando o povo estava entrando para a terra, eles pediram permissão para os reis, né? Daquela terra que nós acabamos de ler, mas eles não deram permissão. Aí o que aconteceu? Aí houve peleja. E nessa peleja, Israel ganhou a batalha, porque o Senhor assim quis, estava com eles, e eles já possuíram essa terra do lado de cá. Lembra que até a tribo de Ruben, a tribo de Manassés, falou, ó, podemos ficar já do lado de cá? Porque nós temos muito gado, nós não vamos atravessar, né? Vamos ficar por aqui. José falou, tudo bem, dá certo, mas vocês têm que ir também atravessar o Jordão para ajudar os seus irmãos a chegar na sua herança. E esses homens de Manassés, de Ruben e de Gade cumpriram sua palavra. Eles fizeram cidades, abrigaram o seu gado, as suas mulheres, os seus filhos do lado da além Jordão, né? Entraram, atravessaram o Jordão com seus irmãos. Depois que os seus irmãos, as outras tribos de Israel, tomaram posse, cada um da sua terra, eles voltaram, cumpriram a sua palavra. Então, o que Jefté está fazendo aqui, ele está lembrando do que aconteceu. Ele falou, olha, o nosso Deus nos deu essa terra. Nós pedimos permissão, não nos foi dado, mas eles falaram, ô rei, você não tem direito a essa terra. Essa terra foi o nosso Deus que nos deu. Nós lutamos. E ele disse, o nosso povo já habita nessa região há 300 anos. Agora que você está requerendo. Por que você não pediu antes, né? Então, veja, é um pedido injusto. E Jefté, veja que ele fala assim, o Senhor que é juiz vai julgar. Então, gente, veja a diferença da atitude de Jefté em relação ao que nós estudamos no ano passado, o Abimeleque. O Abimeleque não queria saber de nada, né? Ele se impôs, ele foi colocado pelos parentes da mãe dele, né? Que também não tinham temor de Deus. Mas Jefté, ele se lembra da promessa de Deus, ele se lembra do que Deus já havia feito por Israel, e nós temos que observar isso, né? Então, a terra dos amorreus foi essa terra toda aqui que Israel já tinha tomado posse por conquista de batalha mesmo. E eles não deixaram Israel passar pacificamente para chegar do outro lado, então eles guerrearam e conquistaram aquela terra. O livro de Números conta toda essa história. Então, nós vimos aqui eles subindo, guerreando e tomando posse. Aqui já ficou a tribo de Gade, Manassés, meia tribo de Manassés, que foi dividida, né? E a tribo de Ruben. Então, aqui tem até os nomes que ele cita, que Jefté se lembra que eles passaram por toda essa parte, conquistaram. Então, por direito de Israel. E porque o Deus de Israel deu essa terra para eles. E o Jefté ainda fala para o Amon, você não tomaria posse na terra que o teu Deus te desse? Ele cita o nome do Deus deles, né? Quemos. Você não tomaria posse? Ou seja, essa guerra é injusta, Amon. O que você está querendo, né, o rei de Amon? Não tem que guerrear conosco. Mas nós vimos aqui que o rei dos filhos de Amon, não deu ouvidos a Jefté. Se ele tivesse ouvido, não haveria problema nenhum aí, né? Tá bom, Jefté, você tem razão. Vamos ficar quietos, fica na sua terra. Só que o rei não ouviu. Então, aí prossegue, né? Prossegue, vamos continuar lendo até o final do capítulo 11. O versículo 28. O rei não deu ouvidos a Jefté. 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Olha só, o voto de Jefté. Continua, né? Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade. Desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel.
Vindo, pois, Jefté a Mizpá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse ainda mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então é um pouco chocante, né? Mas vamos entender, né? Tentar entender, porque há coisas que são... tem interpretações, né? Um vê de uma maneira, outro vê de outra. Mas aqui, pensando no voto de Jefté, nós lemos aqui, irmãs, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, veio sobre ele. Ele tentou paz com o rei de Amon. Ele falou: olha, você não tem direito, essa terra é nossa. Nós viemos por aqui, né, pedimos passagem, não nos deram. Isso 300 anos atrás, né, quando Israel estava possuindo a terra. Jefté lembrou o que aconteceu. Porém, como eles não nos deram, vieram guerrear contra nós, nós guerreamos e ganhamos a batalha. Então a terra é nossa, por direito. O Senhor nos deu. Só que Amon não quis ouvir, e aqui na sequência diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Irmãs, o Espírito sobre ele garantiria a vitória. Não entendemos por que Gideão, Jefté, por que Jefté fez esse voto. Se o Senhor está com ele, se o Senhor está com Gideão, se o Senhor esteve com Baraque, né, com cada um desses juízes, eles ganharam porque o Senhor estava com ele. Não dependia de voto ou de, Senhor, eu vou te dar tal coisa, né? Sabemos que Gideão teve dúvida, Gideão falou: Senhor, eu vou pôr a lã no chão, se tiver seca, no outro dia, se tiver úmida, molhada. O Senhor pacientemente: não, vai, eu estou contigo, vai, mas sempre respondendo. Mas o Senhor me pediu: me faça voto, me dê isso, me dê aquilo. Então, essa palavra de Jefté, esse voto foi completamente desnecessário, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Também tinha na visão dele, isso serve de lição para nós. Com certeza. Quando a gente fizer um voto a Deus, presta atenção. Exatamente. Propõe. Isso. Nós vamos chegar lá. Deus não é Deus de enganar. Não. Deus não se agrada de votos de tolo. Nós vamos ver lá em Eclesiastes. Então, no final a gente vê as lições, então vai entrar exatamente isso, Lourdes. Lourdes está nos lembrando, né, sobre votos. Não temos que fazer voto, porque Deus não precisa disso. Mas se fizermos, temos liberdade, que cumpramos nossos votos, né? E que façamos votos assim, que seja possível cumprir. Porque às vezes faz voto que não dá nem para cumprir. Então, Deus não precisa disso. Então, vamos ver esse voto, né? O Espírito do Senhor já estava com ele. Nós vemos no versículo 29. Então, voltando um pouquinho atrás, eu queria lembrar com as irmãs, veja lá em Juízes 6:34, recordando, né? Juízes 6:34, o que diz aqui sobre Gideão? Como foi, né? Já lembramos que Gideão não fez voto nenhum, né? O Senhor foi paciente com ele, mas vamos recordar, Juízes 6:34. O que diz lá? Ó? Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta e os abiesritas se juntaram com ele. Então, nós vimos que o Senhor revestiu também a Gideão. A batalha é do Senhor.
pelo Senhor e por Gideão. Lembra dos 300? O Senhor diminuindo aquela quantidade de homens, porque a batalha é do Senhor. A vitória é do Senhor. Se fosse do homem, podia ter milhares de milhares. Não chegaria. Então, vamos ver ainda em Juízes 4. Estamos indo de trás para frente. Agora volta para o capítulo 4. Juízes 4. Vamos ver qual outro juiz que nós vemos aqui que foi também venceu, né? Juízes 4:15 diz aqui. Juízes 4:15. E o Senhor derrotou a Sísera, que foi aquele chefe do exército, né? Que Baraque lutou contra aquele exército, mas ele caiu pela mão de uma mulher, que nós estudamos, né? Entrou na tenda de Jael, e Jael o feriu com a estaca da sua tenda e o martelo. Certo? Ele morreu ali pela mão de uma mulher, que o Senhor tinha dito. Pela mão de uma mulher o Senhor vai livrar Israel. Né? Então, mas veja, o Senhor derrotou. Então, aqui também nos lembra que era o Senhor que estava à frente. Volta mais uma página, mais um capítulo. Capítulo 3. Aqui nós vamos ver o primeiro juiz de Israel, Otiniel, capítulo 3, versículo 10. O que diz? Juízes 3:10. Aqui já falando do juiz Otiniel. Olha o que diz. Juízes 3:10. Estamos ainda só no livro de Juízes. Juízes 3:10. E veio sobre ele quem? O Otiniel, que no versículo 9 fala que ele foi o homem que Deus usou para libertar Israel. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão os Zanri-Zataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra os Zanri-Zataim. Então, esses trechos que nós lemos aqui foi para nos recordar que é a batalha do Senhor. Esses juízes eram pessoas comuns, trabalhadores, né, homens que tinham sua família, sua casa, mas eram homens valorosos, corajosos, né, valentes, valorosos, e o Senhor usava esses homens. Então, o Espírito do Senhor estava sobre Jefté. Ele poderia ir, deveria ir nessa força, na força do Senhor. E, de fato, ele foi e venceu. Porém, ele abriu seus lábios e falou que não devia. Eu penso que ele jamais imaginou que sairia da porta da sua casa a sua filha. Poderia sair, quem sabe, uma ovelha, um cabrito. Vocês tinham costume de animais entrar e sair da casa, possivelmente sim, em algumas casas, fazendas, sítios, né, aqui do Brasil mesmo, de cidades. Às vezes entra, né, um cabritinho, alguma coisa, mas, ironicamente... Até porco. Isso. Sim. E a gente já estava com medo. Sim. Pois é. Então, vamos pensar um pouquinho mais nesse voto. Esse voto, Deus jamais pediu que se fizesse sacrifício humano. Nunca. Então, na lei do Senhor, quando Deus escolheu esse povo de Israel, que ele deu leis, estatutos, né, meus juízos, não incluía jamais sacrifício humano. Pelo contrário, Deus falava, não faça isso, porque quem fazia isso? Os cananeus, os habitantes dessa terra. Para obter colheitas, eles faziam o quê? Eles faziam prostituição cultural. Os deuses deles eram tão falsos deuses que, no sentido, exigiam sacrifício humano, prostitutas cultuais que falam, né? Iam nos locais, né, de adoração, se prostituíam, querendo o quê? Colheitas, fertilidade para as mulheres, etc. Mas o nosso Deus não precisa nada disso. Mas nunca, jamais precisou. Eles eram usados pelo inimigo. Com certeza. O Estado não faz. Com certeza. Né? Então, era tudo obra do maligno. Com certeza. Ele dava aquela ideia e ele executava. Isso. E até hoje nós vemos, né, que as falsas religiões existem muitas. Deuses falsos existem muitos até hoje. Mas só há um Deus verdadeiro e tudo que nós precisamos saber como chegar até Ele e adorá-lo, a maneira correta de adoração ao nosso Deus, está aqui na palavra. E Ele quer que o adore em espírito e em verdade. Nós vimos isso. Então, era um costume pagão. Sabemos que ele estava
infelizmente, sob a influência desse povo, né, dessa cultura. Nós já vimos que o povo de Israel, na época dos juízes, cada um fazia o que achava certo. Por isso, esse ciclo, né? Pecavam, se afastavam de Deus, vinha a opressão, depois eles se arrependiam, Deus mandava um libertador, havia paz por um período, aí voltavam de novo, e esse pecado era idolatria, partindo da idolatria, indo atrás de deuses falsos. Costume dessas nações pagãs que o Senhor falou, alertou antes deles chegarem lá. Não façam aquilo que você... o costume dos povos irmãos. Então, Jefté estava sob essa influência e nós não podemos esquecer isso, né? Aqui tem duas interpretações, né? O que aconteceu? Ele fala que ofereceria em holocausto. O que é holocausto? É queimar, né? Queimar completamente um animal. Um animal, a gente pensa. Porque o Senhor pediu holocausto, mas de carneiro, um cordeirinho de 1 ano, né? E etc., de animais. Mas, então, as interpretações de teólogos, né, que estudam a Bíblia e procuram entender bem, então ficam duas possibilidades. Alguns acham que ele sacrificou a filha mesmo. Que aqui diz que a filha fala, Senhor, faça o que o Senhor, pai, né, faz o que você prometeu fazer. Só me dá 2 meses para eu peregrinar pelos montes, chorando minha virgindade, porque ela nunca ia se casar, não ia ter filhos, né? Porque era o sonho das meninas israelitas. Casarem, ter seus filhos, né? Isso era honra para a mulher, ter filhos, gerar filhos. Então, alguns acham que ela fez esses 2 meses de choro com as amigas pelos montes, chorando a sua virgindade, voltou e o pai a sacrificou mesmo no holocausto. Agora, outros acham que ela foi esses 2 meses, chorou sua virgindade, mas ela nunca se casou. Ela ficou como uma freira, né? Uma mulher em casa, ali escondida, não sei, só dentro de casa, não sei. Interpretação, duas interpretações. Não tem uma terceira. Ou ela foi sacrificada no holocausto, como ele... Isso. Então, aqui não, ele fala que ele fez, veja, sucedeu que ao fim de 2 meses, aqui, olha, o que a Bíblia diz? Sucedeu, versículo 39, diz que ela foi com as amigas, chorou por 2 meses a sua virgindade pelos montes. No versículo 39 diz, sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual, né, o pai dela, cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Então, se nós nos pegarmos somente aqui, ele cumpriu o quê? Eu vou oferecer em holocausto, certo? Por isso, alguns teólogos se apegam e falam, não, ele fez. Agora, outros já pensam porque é muito chocante, Israel, e também, mas nós temos que lembrar que Israel não estava cumprindo as leis de Deus. Israel estava completamente fora. Então, se ele fez isso, vamos dizer, não é de se admirar, porque ele estava no meio dos pagãos e influenciados até o máximo, né? Enfim, é possível as duas interpretações, né? Então, mas vamos seguir adiante, né? Ele fez isso, aí depois dele ter cumprido o voto, diz que até hoje, né, até os dias em que esse livro foi escrito, as meninas de Israel se lembravam dessa menina, não falo o nome dela. Olha, aconteceu, né? E tal, fizeram isso, foi, contaram, falavam do que aconteceu. Então, era lembrado em Israel. Parece que de ano em ano, né? Cada época do ano elas se lembravam e saíam até para lamentar a filha de Jefté. Então, vamos... Está claro. Está claro. Está claro pelo que está escrito na Bíblia. Então, a gente fica... A gente tem que seguir a palavra. A gente toma lições, a gente fica refletindo, né? Que ponto chegou Israel? Nós estamos estudando isso. Como Israel se separou do Senhor. Se Deus tivesse pedido, ele teria feito como fez com Abraão, né? Justamente. Ele providenciou porque ele... Exatamente. Mas assim já apontava para Cristo. Certo. Então, quando a Lúcia está nos lembrando, né, que o Senhor pediu a Abraão, oferece seu filho. Abraão foi obediente até o último momento. Só que o Senhor falou, para Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, e já tinha um cordeiro providenciado ali, que simbolizava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma lembrança boa, né? Mas o Senhor jamais quis um sacrifício humano. Exatamente. Então, vamos ainda adiante? Aqui ainda tem mais uma parte, entrando no capítulo 12,
Jefté e os efraimitas. Vocês se lembram que os efraimitas também ficaram com ciúme lá atrás de Gideão? Eles falaram, Gideão, você não nos chamou? Porque Gideão é da tribo de Manassés. Efraim, outra tribo. Os dois filhos de José, lembra? Efraim, o caçula, Manassés, o mais velho. Mas a bênção veio sobre o caçula. Então, veja que os efraimitas parece que sempre estavam meio... não sei o que dizer, né? Mas com ciúmes, sempre queriam ser chamados, né? Então, havia essa rixa. E vamos lembrar, irmãos, que essa divisão da terra com o Jordão no meio, olha, era uma extensão grande. Não era pertinho, não. Vamos dizer, Nordeste e Sul, né? A nossa região do Brasil. Centro-Oeste, Nordeste. Então, é uma distância boa, né? Naquela época não havia avião e tudo. Você andava dias para ir de uma região a outra. Então, vamos ter isso em mente. Então, aqui, o que acontece entrando no capítulo 12? Temos um tempinho ainda, nós estamos mais ou menos dentro do nosso horário. Então, vamos adiante. Capítulo 12, estamos entrando agora, já indo para o final da história de Jefté, e encerrando nossa lição. Então, logo após esse acontecimento do voto, do cumprimento do voto, então, no capítulo 12, começa, então, se convocaram os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefté, por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Bem irados, né? Jefté lhes disse, eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-os, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais no meio de Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia, deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam, és tu efraimita? E dizendo ele, não, então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia, Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então, pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Gente, olha que história triste. Essa rixa, efraimita, gileadita, morando do lado do Jordão, o outro do outro lado do Jordão. Veja que já faz anos que eles estão na terra. Jefté falou, olha, nós já possuímos há 300 anos, mais de 300 anos. E nós já vimos aqui no início da nossos estudo de juízes, que esse tempo que os juízes julgaram foi mais ou menos de 350 anos. Então, veja que eles já estão na terra há muito tempo. E essa rixa foi crescendo, foi crescendo. Então, depois da batalha ganha por Jefté e seus homens, vem esses efraimitas e contendendo com Jefté. Vocês se lembram que quando os efraimitas lá atrás de Gideão vieram contender com ele, ele apaziguou? Ele falou, não, vocês são muito melhores do que eu, né? A minha tribo é pequena. Olha, uma colheita inteira da minha tribo não chega nem os rabiscos, né? As sobras dos seus rabiscos. Então, Jefté não fez isso. Jefté poderia ter apaziguado. Não, vocês, né? Me desculpa, né? Numa próxima nós vamos reunir, tentar apaziguar Jefté. Não, ele foi duro com eles. E olha o que aconteceu. Então, nós vemos aqui que Jefté juntou os seus homens, combateu Efraim, e eles... Aqui, veja no versículo 4, o que o pessoal de Gileade, né, de Jefté e a sua família, eles ficaram, vamos dizer assim, feridos no seu orgulho, porque os efraimitas diziam para eles, vocês são fugitivos de Efraim.
como diz, vocês largaram a nossa tribo superior, vamos dizer assim, né? Implicitamente pode estar sendo dito isso, e nos abandonaram. Então, vocês são, né, vocês não são dos bons, vamos dizer. E o que acontece aí, Jefté, eles fazem como que um cerco aqui no Jordão, nos vales aqui do Jordão, quando eles atravessavam, né, naquela passagem do Jordão, e sucedeu que quando alguns dos fugitivos de Efraim, porque eles atravessaram para o lado de Gileade, que é o outro lado do Jordão, e eles queriam voltar, olha aqui onde está Efraim, esse verdinho Efraim, aqui o marrom, a turma de Gileade, mas ali nas proximidades. Então, o Jefté com sua família, os homens que estavam com ele, sua família não, os gileaditas com ele, fizeram um cerco aqui nos vales, na travessia do Jordão, e os efraimitas querendo voltar, porque eles foram derrotados. Então, eles, vamos voltar para casa, perdemos a batalha. O que eles fizeram? Porque no meio dos homens não se sabia quem era dos deles, quem era dos outros, do outro lado. Então, eles fizeram essa pergunta. Você é efraimita? Ele dizia não para poupar a sua vida, né? Não, eu vou para lá, mas eu sou do lado de cá também, querendo poupar a sua vida. Aí essa palavra, shibolet, que é uma palavra hebraica, né? Essa palavra significa córrego de águas. Córrego de águas, que era ali um val, né? Onde eles estavam. Fala shibolet, porque ele tinha dito que não era efraimita, então eles queriam saber se era dos deles ou dos outros. Ele não conseguia pronunciar a palavra correta. Por quê, gente? Nós não temos sotaques no nosso país. Como é que o nordestino fala? Como que o sulista fala? O R é diferente, né? Um é porta, o outro é porta, né? Então, essa diferença também é vida. Um som aberto, o outro é mais fechado. Então, irmãs... Eu falo parede. A minha filha, mãe, não é parede, é parede. Não tem isso. Parede. Exatamente. Até hoje eu falo assim. Leite, né? Então, shibolet. A minha sobrinha bem na minha cara, quando ela era adolescente, na época que eu cheguei aqui. Eu era guardação de tudo. Pois é. Então, olha, também aconteceu lá. Para poder os efraimitas querendo escapar, porque viram que estavam derrotados diante de Jefté e seus homens, eles não sabiam que iam ter essa prova, né? Você é efraimita? Não. Mas então me fala, shibolet. Ele não conseguia, falava shibolet, por conta da extensão grande do território, os sotaques, né, a maneira de pronunciar. E aí houve essa matança de 42 mil homens de Efraim. Então é muito triste, que ponto chega, e isso nós vamos agora para as lições, né? Vamos para as lições, indo já para o final. Que lições, então, nós tiramos? A primeira que eu coloquei é que Deus usa quem Ele quer. Veja que o Jefté era filho de uma prostituta. Ele não era um filho legítimo de seu pai Gileade. Então, Gileade era um homem valente. Inclusive, a terra tinha o nome dele, Gileade. Os gileaditas eram cabeça de família, né, em Israel. Porém, ele era filho de uma prostituta, mas os irmãos, vamos dizer, legítimos, não tomaram a frente. Foram chamá-lo. E ele, valentemente, né, corajosamente, aceitou o desafio. E o Senhor, veja que o Espírito do Senhor revestiu a Jefté. Mas ele, infelizmente, abriu a sua boca sem refletir. Então, Deus usa quem quer, Deus faz do fraco, ele faz forte. Nós vimos na lição anterior que Deus usou uma mulher ali da torre de Tebes, né? E esse voto, eu não vou entrar em versículos, eu separei vários versículos, mas em Números fala do que era solicitado pelo Senhor, que o homem poderia pronunciar voto, certo? Voto de, vou deixar de fazer isso, vou rapar meu cabelo. Lembra que Paulo também tinha voto no Novo Testamento da permanência, mas jamais um voto de oferecer um ser humano. Deus nunca requis e nunca se soube disso na história de Israel, a não ser nesse período que Israel foi se afastando, e nós vamos chegar no período dos reis, e nós vamos ver o que reis fizeram também. Porque viraram as costas para Deus vivo, Deus único, verdadeiro de Israel. Então, o voto de Nazireu nós vamos estudar quando nós formos ver Samuel, ele era nazireu, não cortava o cabelo, Sansão. O próximo juiz que nós vamos estudar vai ser Sansão, domingo que vem, né?
Sansão era nazireu, era consagrado a Deus, mas a quê? Não usar vinho, nem fruto da videira, não cortar o cabelo, não tocar corpo morto, né? Nós vamos estudar. E nós vamos, conforme a nossa irmã Lourdes nos lembrou muito bem, do voto, que não pode votar. Se vota, cumpre. Então, vamos lá para Eclesiastes 5, de 1 a 5. Veja o que o livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, né? Assim como Provérbios, o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, o que ele nos recomenda? Eclesiastes 5, vamos ler do 1 ao 5. Eclesiastes 5, do 1 ao 5. Vamos abrir. E ver. Eclesiastes 5, do 1 ao 5, falando sobre voto. O que está escrito a respeito de votos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Podemos lembrar aqui claramente de Jefté, né? Não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Eu estou lendo Eclesiastes. Nem. Estou em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes 5, nós estamos lendo o que Eclesiastes diz a respeito do que é o voto, como devemos fazer votos, o que Deus pensa a respeito de voto. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5. Então, 5? Eclesiastes 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Então, já lemos o 1. No versículo 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Versículo 3 do capítulo 5 de Eclesiastes. Porque da muita ocupação vem sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então, está bem claro, né, irmãos? Deus não exige voto nenhum, nem final de ano, nem início de ano. Não tem uma cirurgia, vou fazer um voto. É muito comum ainda nos dias de hoje, pessoas crentes. Aqui ele fala de sonhos, né? Das muitas ocupações vem os sonhos. Tem pessoas que sonham e pensam que aquilo é uma revelação de Deus e faz voto em cima do sonho. Então, isso também é muito perigoso. A palavra que está bem clara nos alertando, né? Votos não são necessários. Deus não precisa de voto algum. Deus não precisa de garantia nenhuma que a gente dê para Ele, que vai fazer isso, aquilo que Ele nos atendeu. Nós somos falhos, assim como Jefté, como Gideão e tantos outros que nós estamos estudando. E nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é paciente. Nosso Deus é rico em perdoar. Ele dá sempre mais uma chance. Volta-te para mim. Arrependa-te, né? Então, nosso Deus é maravilhoso. Grande é o nosso Deus, riquíssimo em perdoar. Outra lição que eu tirei, que nós somos templo do Espírito Santo. Vigiar com a nossa boca, guardar os nossos lábios. O Espírito de Deus habita em nós. Ele nos inclina, nos ajuda no nosso dia a dia com o que nós vamos fazer. É só darmos ouvido a Ele. Darmos ouvido à palavra do Senhor, que é viva, eficaz. Dia a dia, momento a momento, no nosso pensamento. Nós estamos fazendo uma atividade em casa, podemos pedir: Senhor, me orienta, o que eu devo fazer? Senhor, me orienta, o que eu vou falar? E Deus atende. Deus, Ele quer nos orientar. Então, não precisamos voltar e ficar angustiadas. Nós temos que viver uma vida tranquila, dependente do nosso Deus e confiante, porque Ele é o que nos inclina, nos ajuda, né? nos orienta. Vamos ver mais um versículo ainda em Salmos, falando sobre como devemos falar, o que falar. Salmo 19. Se está em Eclesiastes, só volta um pouquinho para trás, Salmos
19, que é aquele salmo lindo que fala, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, esse salmo é maravilhoso, mas eu vou ler apenas um versículo lá no final, nós já estamos encerrando. Versículo 14, Salmo 19, versículo 14, diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor minha. Até cantamos, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Então, que o Senhor nos ajude, porque nós somos falhos, como a Luz lembrou, né? E nós podemos falar coisas que não precisam, coisas que vão ser pesadas para nós, vão trazer aflição, e nós não precisamos disso, né? O Senhor, depois de falar, não tem volta. Não tem volta. Mesmo uns com os outros. Palavras que ferem, palavras que machucam, e nós precisamos, de fato, vigiar, né? Pedir para o Senhor nos guardar. Segura e fala, Senhor, me controle. Né? E já encerrando a nossa aula de hoje, os últimos 3 juízes desse capítulo, que apenas cita o nome deles, né? Lá no finalzinho do capítulo 12, né? Depois, então, que Jefté morre, ele foi sepultado numa das cidades de Gileade. Eu apenas vou ler porque não dá detalhes nenhum sobre esses juízes, tá? São 3 juízes que reinaram. Aqui diz os anos que eles reinaram, apenas o nome deles, e de que tribo esses juízes pertenciam. Então, versículo 8 do capítulo 12 de Juízes. Então, depois de Jefté, julgou a Israel, Ibzan de Belém. Belém fica na tribo de Judá, então possivelmente era a tribo de Judá. Tinha 30 filhos, 30 filhas, e casou fora. E tinha filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. Voltei para Juízes. Estou em Juízes, capítulo 12, o finalzinho de Juízes, já estamos encerrando, né? Depois de Jefté, então, reinou Ibzan, versículo 10. Ele faleceu e foi sepultado em Belém. E diz que ele julgou a Israel por 7 anos, no versículo 9. Julgou a Israel 7 anos, faleceu e foi sepultado em Belém. Versículo 11. Depois dele, julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. Versículo 12. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha 40 filhos, 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Então, nós vamos ver, próximo domingo, o outro Sansão, o outro juiz, Sansão. Então, pelo jeito, nós vamos gastar uns 2 domingos na vida de Sansão, porque tem muita coisa. Então, vamos encerrar nossa aula com oração. E até o próximo domingo. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigada, Senhor é fiel. E nos ensina, ajuda-nos a meditar e refletir sobre erros e acertos daqueles que o Senhor permitiu que fossem listados na tua palavra. Obrigada por essa aula mais uma vez, pelas nossas irmãs, aqueles que estão acompanhando conosco, pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até lá.